Atanásio e Francisco era meu avô. Eles imigraram, eles moravam ali em frente ao hospital e para o outro lado do rio. Eles tinham a tafona lá, que fazia farinha de mandioca. Ele era alemão, minha avó que era polonesa. Só que minha avó eu conhecia, mas o avô eu não conhecia. Eu tinha 7 anos quando eu ajudava minha mãe a rapar mandioca assim. Nós buscava na lavoura, assim, no cestinho, conforme o peso que a gente podia carregar. No começo, quando assim, era assim, uma rodinha, um bracinho assim, a gente virar para ir torcendo a mandioquinha assim para ralar. Sei que nós ralava a mandioca lá embaixo, tinha uma árvore ali no meio do pasto ali, que nós puxava de lá para imprensar em um gancho de madeira assim, ó. Quando o pau em cima, para carcar o tapeti para imprensar. Era um buraco num pinheiro daquele, um pau daquele, fazia um buraco, ponhava um pau de furqui e carregava de pedra. A prensa para abaixar, para escorrer a água para secar a farinha. Não era sofrido, né? E nós fazíamos aquilo, era gostoso, trabalhar, erguer, levantar de noite, 10 horas da noite, erguer pedra. As pedras que podia erguer, erguia em cima daquela estiva de pau, um gancho, né? De madeira. E ali carregava de pedra para enxugar a farinha. Ou senão nós tirávamos, imprensava em um saco, derrubava a parmeira, podia derrubar uma parmeira dessa, tirar o talo, fazer um tipiti, trançar o tipiti, para encher de massa, para baixar a água. E daí era imprensado assim num saco, desses antes que vinha o saco com açúcar, então era o que era posto a massa e posto num gancho de, assim, imprensado com pau em cima. Só fazia farinha nessa época. Não tinha comércio assim ainda. As pessoas faziam um pouquinho, levavam nas vendas e trocavam por mercadoria aí. Depois, quando nós fomos crescendo, a criançada crescendo, daí meu pai contratou um homem e fez uma roda d'água, daí já melhorou para nós começar. Depois que eu casei, que daí eu fiquei tocando por conta, daí meu pai já ficaram velhos, já não podiam trabalhar mais, foi cedendo. Casamos um dia, outro dia já viemos rolar mandioca. E a vida foi assim, nós trabalhando sempre, todos os anos, né? E ficava a semana inteira lá para cima da serra, que é para carpir, e às vezes ficava eu e o Roque só e batia enxada. E nossa vida foi assim. E a gente carpia o dia inteiro, às vezes, deixava o pequenininho aqui. Desde pequenininho eu estava ali sempre junto, aprendendo, né? A fazer, brincando e aprendendo ali junto, né? Sempre eles mexeram com polvilho e farinha de mandioca, né? E eu estava ali, junto com eles. O que me marcava que foi um serviço muito sofrido deles, né? Desde a gente acompanhava, desde criança, né? Naquela época fazia muito frio, não tinha muitos maquinários, né? Como tem hoje. Então era sofrido mesmo, passando frio, carregando mandioca de carroça, né? Então isso marcou, né? O sofrimento deles, né? E fazia uma produção enorme, né? Às vezes nevava e nós lavava assim com a mão no engrede, daí nós subia lá para cima, ali que é a casa nossa, daí subia lá para cima, às vezes com fome que estava, e ia riscar fósforo, não riscava, não podia acender fogo, não tinha fogão de gás, era só fogão de lenha. Daí a gente se batia um pouco, né? Então, lá no começo, sei que era só eu com ela, enquanto ela levantava, eu ia no mandioca, arrancava a mandioca e ela fazia o café. Daí eu vinha, tomava o café, daí eu fiz uma gaiota, com assim, roda de pinheiro, fica cerrado, a tora,
Eu furei com um eixo de pau mesmo e fiz uma gaiota e eu mesmo ideei um modo de punhar para o cavalo puxar, eu puxava com o cavalo, trazia lá embaixo assim. Porque desse tempo, eu mesmo eu fazia tudo, coisa ali, o lavador, eu mesmo fazia, tudo de madeira, o eixo tudo de madeira, assim, mas esse daí já tinha a roda que meu pai mandou fazer daí, que tocava o lavador daí para lavar a mandioca. Mas era um sofrimento, era tudo nas valetas, assim, tudo pulando por cima de pau. Depois, como diz, que eu fui melhorando lá, fui comprando motor, arrumando lá tudo, daí eu pegava gente. Então lá embaixo, lá eu trabalhava, depois que eu comecei a fazer polvilho, daí eu trabalhava com 5 pessoas só lá embaixo, lá. Fora os que estavam na lavoura, assim, arrancando mandioca, conduzindo. Tinha 3 mulheres lavando massa lá, na rede, assim, a gente com a mão assim. E eu ralando a mandioca, a mulher ralando a mandioca, pondo, enchendo o lavador e tirando e ralando. A minha média aqui era 700, 800 sacos de polvilho de 50 quilos por ano. Depois mudei de rumo, fui trabalhar no comércio, não deu certo também. Daí eu fui trabalhar no Clabin, também não costumei, vim embora. O meu serviço era aqui. Daí eu melhorei, pus tudo a motor, daí lavadeira para fazer o polvilho, tudo a motor, daí, porque antes não tinha luz, daí depois que veio a luz, daí melhorou. Então eu sempre conto para eles, comprei um motorzinho a gasolina, na época, custou, eu não estou recordando o nome do dinheiro, se era cruzeiro. Paguei 30 cruzeiros naquele motor, mas 30 mil cruzeiros que era naquele tempo. Daí, para mim pagar aquele motorzinho, eu tive de fazer 220 sacos de polvilho de 50 quilos para pagar, porque eu tirei dinheiro a juros de um cunhado para pagar aquele motorzinho. Não, eu trabalhei muitos anos só na roda d'água, só com a água, tocava a roda e eu trabalhava lá. Muitos anos eu trabalhei lá. Eu resolvi assumir os negócios depois que eu voltei do quartel. Daí eu fui para o quartel, trabalhei mais um ano num supermercado e daí resolvi vir aqui para continuar a história do pai, né? O pai já estava com a idade avançada. E daí ele me ofereceu a oportunidade de vir trabalhar com ele aqui. Quando eu cheguei, voltei aqui, né, já sabia como que era tudo, né, a dificuldade. Era tudo manual. Você era preparada a terra com arado, cavalo, e daí plantado tudo na enxada, a rama da mandioca, né? Era plantado na enxada, não existia herbicida, não existia nada. Era só na carpina mesmo. E foi anos desse jeito, né? Estava trabalhando cortando a rama, tudo no facão. A produção era mais sofrida porque nós tínhamos que cavar tudo de enxada. Nós pegávamos enxada o dia inteiro aqui, ó. Pegava o terreno aqui, ó, e linha por linha aqui, ó. Imagina, ó, fazendo cova aqui, ó. Para tampar as covas, nós arrastávamos esse ferro de atrás com os cavalos. Era arrastado com o cavalo. Era riscado aqui com o cavalo. Então, ele era puxado. Nós fazia a média eu não posso te dizer em hectare, mas em 2 pessoas nós fazíamos 1/4 de chão, 10 litros de terra. Tudo cavadinho na enxada e eu ia um cestinho de atrás jogando rama, o outro de atrás com uma enxada tapando. Puxava a mandioca, nós levava tudo para a carroça, para o engenho, lá na Tafona, para limpar no lavador. E daí nós torrávamos num forno ali para nós, torrado no apá, na mão. Aquela farinha torrada na mão.
um forno redondo, né? Eu ponho a arta ali e fogo, torrando no pá. Uma pazinha de madeira, assim. A dificuldade era enorme no engenho, né? Que quando eu cheguei aqui, era tocado tudo na roda d'água. Não tinha... Ou tinha um motor só que era usado no ralador da mandioca. Agora o restante era feito tudo na roda d'água, lavador. E com o passar dos anos foi diminuindo a água, já não estava dando para nós fazer a nossa produção. Daí que nós fomos melhorando, fomos comprando motor e foi melhorando o jeito de trabalhar. Mas com muita dificuldade ainda no engenho velho, né, que nós diz ali. Daí agora depois de uns 10 anos mais ou menos, nós montamos uma outra fábrica completamente nova, né? Fizemos todos os maquinários. E daí agora já está bem melhor, bem mais fácil de trabalhar. Então a gente prepara, gradeia a terra, né? Depois é cortado a rama, geralmente é cortado antes do inverno, no nosso caso aqui, para ela não morrer, né? Daí é armazenado, corta, empia e cobre. Daí chega a época, novamente preparada a terra, que daí vai para o plantio, né? Daí a gente planta a rama daí. É plantado com plantadeira, tem uma plantadeira já específica. Quanto à produção da mandioca, não existe muita coisa de herbicida, quase nada. E depois que ela nasce lá com uns 40 dias, a gente passa carpideira. Mas geralmente precisa de catar os matos, que não tem nenhum herbicida, né? Daí é feito na enxada mesmo. Daí depois de 1 ano e 3 meses, nós começamos a tirar as mandiocas já. Daí a mandioca é tirada. Hoje o processo, antigamente era tudo arrancado na mão. Hoje já tem uma máquina que auxilia, vamos dizer assim, já ajuda em 80% no arranque da mandioca. Passa o trator e daí a gente só reúne, daí tira da cepa a mandioca. E daí é carregado e trazido para a fábrica, né? Daí chega aqui, o processo no nosso caso, coloca no lavador, tira a terra, a casca, mas por ser um produto artesanal, nós ainda pegamos quase mandioca por mandioca e preparamos todo para tirar o máximo possível de sujeira, né? Daí essa mandioca é preparada, lavada, e daí que é imprensada, né? Imprensada, põe na prensa para tirar, para secar. Daí seca essa massa que nós diz. Daí depois de seca, daí volta pro ralo de novo, ralada. Daí que vai pro forno. E esse é o processo, né? Depois desse processo da torra, daí aguarda aí pelo menos umas 10, 12 horas para ela esfriar, daí é empacotado, que daí que é distribuído para os mercados. Fico muito feliz por ser parte dessa família aqui e agora eu terminei meus estudos, estou fazendo faculdade, vim aqui trabalhar com o pai, com meus avós também e eu vou cumprir a tradição mesmo, eu vou dar continuidade nessa fábrica, aí nessa agroindústria de farinha, de mandioca, polvilho. Agora a gente tem produtos novos, tem tudo artesanal, a gente está com um projeto de futuro de turismo também na nossa agroindústria e vou dar continuidade nisso. Eu agradeço a minha família desde lá nos meus tataravós, por tudo isso, né, que fez a família crescer, se manter aqui no Barreiro, em Tibagi. Agradeço a avó, o vovô, por tudo isso que eles estão me ensinando para mim passar adiante. Então, isso vale muito, né? A tradição, o nome deles, né? Que é bem conhecido aqui em Tibagi, né? E na região aqui. Então, nós mantivemos essa ideia
manter a tradição, o nome deles e a história deles, né? Até nós sim, então pensamos em mexer com turismo, né? Fazer o turismo que o pessoal possa visitar a nossa fábrica e ver como que é que produz a farinha de mandioca, né? Nós pensamos assim de aumentar a produção agora. O meu filho agora é técnico agrícola, está fazendo agronomia e no momento ele está trabalhando comigo aqui. Ele está com bastantes ideias, né? Eu acho que nós vamos aumentar, né? Já estamos investindo mais em embalagens dos produtos e vamos aumentar a roça de mandioca. Se ele continuar por aqui, eu acredito que nós vamos aumentar a produção. Eu quero, né, aproveitar a oportunidade, né, e agradecer, né, meus pais, né, por ter me deixado esse legado, me ensinarem a fazer, a honestidade deles, como diz, a procura de fazer bem feito, com amor, né, que nós trabalhamos família para servir outra família, né. Então eu aproveito essa oportunidade para agradecer meus pais, né, que me deixaram esse legado.